Olá, queridos, estamos de volta para mais um programa Palavra da Cruz, estudando os fundamentos da fé de John MacArthur, um estudo maravilhoso que nós estamos tendo faz muito tempo. Então tem muitos aí para você assistir de novo. Alguma dúvida que você tem, pode me procurar, que eu vou ter o prazer de falar com você. Essa semana nós estamos falando sobre o plano de salvação de Deus para nós. E agora nós estamos falando realmente sobre a conversão do homem. Então, a conversão começa com a convicção do seu pecado, a convicção da condição do homem diante de Deus, o arrependimento desse pecado, e hoje nós vamos falar sobre o voltar-se para Cristo Jesus. Depois que eu realmente fui convencido do meu pecado e tive realmente essa convicção do meu pecado, eu arrependo, eu confesso os meus pecados, aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento realmente de largar aquilo que é podre, de nojo para o pecado, e quando eu faço isso eu volto-me para Cristo Jesus. Então o arrependimento verdadeiro, ele significa dar as costas ao pecado e voltar-se e caminhar em direção a Deus, e voltar-se para Cristo Jesus. Então quando alguém que tinha sido mordido, lembra que eu falei antes de ontem, se eu não me engano, sobre a analogia ali em Números, quando Deus levantou serpentes por causa do pecado do povo, essas serpentes picavam as pessoas, muitos estavam morrendo, eles clamaram por misericórdia. Então Moisés ali levantou uma estátua de bronze de uma serpente, todos que fossem picados olhavam para essa serpente, eram curados, eram salvos. E quando nós olhamos para Cristo também, Ele é o único que nos salva do nosso pecado e na nossa condição. Então, quando alguém tinha sido mordido por uma serpente mortal, olhava para a serpente de bronze na estaca, e essa pessoa estava exercitando sua fé no que Deus havia dito. Se olhar para a serpente, você será salvo, você não morrerá. Então, quando a pessoa era picada e olhava para a serpente, ela estava praticando no seu coração a fé, de acreditar naquilo que Cristo falou a ela. Romanos 10:13 nos fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos uma condição aqui: todo aquele que invocar, que clamar o nome do Senhor, que falar de Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a promessa dada a quem invocar o nome do Senhor, o ser salvo. Romanos 10:8-10 nos diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui nós vemos o processo de voltarmos a Cristo Jesus. Então o processo é a palavra que está perto de você, está em sua boca, a palavra do nosso coração, isto é, a palavra da fé, a fé que o próprio Deus gera em nosso coração para crermos em tudo aquilo que Ele fez, em tudo aquilo que Ele age, em tudo aquilo que Ele fez por nós, enviando o Seu Filho. Então, quando nós realmente praticamos a fé, nos entregamos à graça de Cristo, a graça por meio da fé, então nós proclamamos, se você confessa com a sua boca, primeiro que Jesus Cristo é o Senhor do seu coração. O que significa ser Senhor? Aqui, o sentido da palavra é o ser escravo, um escravo tendo o seu senhor, o seu dono, o dono de sua vida. Então, quando nós de fato entendemos quem Cristo é e o que Ele fez por mim, isso o torna Senhor da minha vida, dono da minha vida por inteiro. Não apenas do meu coração, não apenas de uma fração, mas dono por inteiro de mim. Então, quando eu confesso de fato, quando eu me entrego a Cristo Jesus desta forma, crendo que Ele é o dono da minha vida, o Senhor da minha vida, e eu creio nisso no meu coração, que Deus agiu, Deus fez a obra nele, porque Cristo ele morreu numa cruz e ressuscitou dentre os mortos. Cristo venceu a morte, ele foi o primeiro a ser ressurreto, primeiro a vencer a morte.
e nós seguiremos esses passos. Nós também um dia venceremos a morte por meio de Cristo Jesus, pela ação de Deus, e nós nos tornaremos pessoas glorificadas, pessoas com o nosso corpo glorificado. Então nós confessamos que Cristo Jesus, confessamos com a nossa boca, o falar de fato, palavras saindo dos meus lábios, que Jesus é o Senhor da minha vida, o dono da minha vida, e eu crer na obra que Ele fez, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Então isso é a fé. Eu creio naquilo que Ele fez. O próprio Deus se esvaziou-se a si mesmo, se tornando um homem na pessoa de Cristo Jesus, viveu como nós, cresceu, amadureceu, se entregou por nós, uma pessoa pura, uma pessoa que não tinha pecado, uma pessoa inocente, precisou morrer por aqueles completamente afundados no pecado, completamente mortos em seus pecados e delitos, completamente culpados pelos seus pecados. Eu e você é que deveríamos estar naquela cruz, e não Cristo Jesus. Mas Ele, por misericórdia, Ele, por amor, por graça, se entregou a si mesmo na cruz para morrer por mim. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E quando eu creio nisso, quando eu confesso que Ele é dono da minha vida e confesso a obra que Ele fez, morrer pelos meus pecados e ressuscitar vencendo a morte, eu serei salvo. Então, mas isso não é apenas o falar, porque quando eu falo, a boca fala que está cheio o coração. Então o texto continua, pois com o coração se crê, quando eu creio no meu coração realmente nisso tudo, eu sou justificado em Cristo. E com a minha boca eu confesso para a salvação. Eu creio no meu coração para justificação, para a justiça, e eu confesso com os meus lábios para a minha salvação. Então a fé é um requisito obrigatório da salvação. Então o que devemos confessar? Olhando para isso, que Jesus é o Senhor, é o dono da minha vida. E o que devemos crer? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Fé significa confiar, aderir, abraçar Jesus Cristo, que é o objeto da nossa fé. A estátua ali é o alvo a qual eu devo caminhar e seguir. Ele é o autor e o consumador da minha fé. Então amanhã nós continuaremos falando sobre esse assunto, tornando-se escravos da justiça. Então, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente. Que Deus te abençoe grandemente.